Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que tá? Joia, como é que passaram de feriado? Foi bom, deu pra botar a matéria em dia, pelo menos. Que bom, que bom, que bom. É, Aí a gente já dá até um ânimo, né? Dá um gás adicional, não é? Pois é, dá pra pelo menos agora ter esperança nessas últimas 2 semanas aí. Boa, boa. É, Vamos lá. Vamos lá, todo mundo preparado lá para uma breve apresentaçãozinha ali do case? Vamos lá? Então, olha só. Começando aqui. Vamos lá, Lucas. Apresenta aí. Meu grupo, professor? Isso. Rapaz, tá bom, pode ser. Vamos lá. Ô, Dani, você tá aí? Tô sim, tô sim. Mandar bem, Lucas. Já que é consultoria, tem que mandar bem, hein? Ô, professor, se a gente tivesse um tempo aí, realmente dava pra gente mandar muito bem nesse trabalho. Assim, particularmente falando, eu achei o case ele bem interessante em si de resolver, mas admito que eu não consegui ter todo o tempo que eu gostaria de ter para resolver, não, professor. Então, se a gente deu o melhor que deu no que a gente tinha, né? Beleza, vamos lá, vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Errei aqui. Então, vocês estão vendo a apresentação? Então, depois o pessoal passa para mim eu estou vendo aqui os integrantes, mas depois vocês colocam no chat para mim. Posso botar? Beleza. Valeu. Podemos começar já, professor? Quer esperar mais alguém entrar, alguma coisa assim? Não, vamos começar já, porque como eu tive problema ali de net, senão a gente atrasa bastante. Hoje a net está meio intermitente, aí corre o risco de ficar caindo e voltando. Não, Mas manda tranquilo. ver, manda pau aí. Vamos começar então. Então, gente, bom dia. O grupo aqui é o Denis, a Gisele, eu, Lucas Lourenço, né? O Lucas Mazurek, o Thiago Machado e o Thiago Martins. E eu e o Denis, a gente vai fazer essa apresentação do case para vocês, do case da Vesúvio, né? Que foi passado para a gente resolver e analisar, né? Então, a agenda dessa apresentação vai ser a gente fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos, né? Assim, qual é o objetivo assim da gente estar fazendo isso, como que a gente vai abordar os pontos, fazer uma contextualização da empresa. Acredito que todos aqui, né, tenham lido o case, né? Então todos devem saber, mas é importante a gente ter uma noção do contexto da empresa, não só do mercado em que ela está inserida, né? Então não só da Europa, assim como um todo, mas como da própria empresa, questões culturais, objetivos dela. A gente também vai explicar como que a gente fez ali o levantamento dos dados, né? Então, como que a gente interpretou o texto, juntou as informações, como que a gente analisou esses dados, né? E qual a conclusão que a gente tira dessa análise. E aí, por fim, a gente vai abrir um espaço para dúvidas, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né? Aí, Dani, você pode, se quiser, pode falar sobre a introdução aí.
Ok, ok. Então, como o Lucas falou, a gente começou assim com o intuito de resolver o case, obviamente. O professor mandou lá, a gente começou lendo e tal. Aí a gente basicamente tentou ali ao longo do caminho ver o que era o melhor para a empresa, levando em conta as informações que a gente tinha, que o case dava. E, no caso, usar o que foi aprendido em sala para fazer isso. Alô? Quando quiser que passe, você avisa, Dani. Não, Só não, falar. ok, ok. O áudio tá legal. Dá pra ouvir sim. Beleza, beleza. Pode continuar. Isso relembrando alguns conceitos que foi aprendido nas últimas aulas, que é o VPL, a Tier e Payback, justamente para análise desses projetos. Às vezes você pode usar isso para dívidas também, para empréstimos, escolher qual o melhor empréstimo. No caso, a gente fez mais para o investimento feito mesmo. Vamos lá. A EVPL, basicamente, é trazer os fluxos de caixa que você vai ter ali ao longo do tempo, todos a valor presente, dado uma taxa, né? E você compara os projetos, no caso, em relação a essa VPL. Se ela, quanto maior, né, no caso, melhor. Aí a TIR, basicamente, ali é o que zera o VPL, né? A taxa que zera o VPL. Aí, se for maior, se for positivo, no caso, positivo é maior que a sua taxa de atratividade, taxa mínima de atratividade, isso é um ótimo sinal que o seu investimento é um bom investimento, né? Enfim, e o payback, por fim, né? Que leva os rendimentos acumulados, a se galarem ao investimento inicial. Pode passar, pode passar. Só um adendo. Não sei se você vai comentar um pouco mais para frente, Denis, mas seria interessante a gente também já explicar logo aqui. É que ao longo do case a gente vai abordar muito mais a VPL em si, por dois motivos, né? O primeiro é porque a TIR ela possui algumas vulnerabilidades que nós já conversamos nas outras apresentações que a gente fez nas outras semanas, né? Então, questão de reinvestimento, ela nem sempre assim vai ser, como é que eu posso dizer, a melhor forma de você fazer essa análise, né? E o payback ali você leva em conta o tempo que leva para os rendimentos acumulados se igualarem àquele seu inicial, né? Então é basicamente quando você tem o seu turnover, né? Mas a questão é que Exato, nesse exato. case, uma coisa que a gente até discute muito, é que basicamente o turnover já seria no próximo ano, porque a receita da empresa é uma coisa muito grande quando comparada com o custo e investimento que ela teria nessa troca, né? Então, isso a gente vai abordar até um pouco mais para frente, eu só gostaria mesmo de frisar que para a resolução desse case, a gente focou mais aqui na utilização da VPL. Perfeito, valeu, Lucas. Continuando aqui, primeiro vamos entender um pouco mais sobre a empresa, né? Ela foi criada em 1912 na Itália, e se focava muito na produção de peças para a indústria armamentista. Só que aos poucos ela foi crescendo, ela entrou no mercado de ações, inclusive, e foi diversificando, fazendo peças para outros setores também. E a empresa se destacou pela sua qualidade. Isso foi inclusive, o fator decisivo assim, para ela ganhar diversos prêmios de grandes fabricantes de automóveis, como a Ferrari, a BMW e mesmo a Peugeot. Pode passar, pode passar. Aí a questão a nova CEO, que era filha não, ela era, enfim, esqueci. Enfim, a atual CEO, ela estava considerando trocar as 6 máquinas antigas que eles tinham por um novo modelo, um modelo mais moderno.
E ela pensou nisso pensando que isso poderia melhorar a qualidade, que eles já eram reconhecidos por isso, e também adicionaria ali uma certa capacidade produtiva. E isso para uma máquina dessas traria mais capacidade produtiva do que as 6 antigas. Só que isso precisava de um investimento bem grande. Outras questões que foram levantadas também, a questão do esforço físico, que por essas 6 máquinas demandarem muito, muito estoque ali, um estoque ali de segurança e tal. Só que ao longo do tempo esses estoques eram peças bem pesadas, os trabalhadores tinham que exerciam muito esforço físico para isso. E além disso, eles demandavam também muito treinamento e retreinamento para que as peças ficassem de acordo com a qualidade que eles queriam. Além disso, aí tinha outras questões relacionadas à demissão dos trabalhadores que poderia ser feito, mas talvez o sindicato não deixasse. Isso poderia aumentar também o goodwill, isso esse aumento de qualidade poderia, no mercado, né? O mercado poderia ver a empresa como algo melhor por causa desse aumento de qualidade, e também reduzia os custos deles, né? Os custos, as peças ruins. E também uma coisa que a gente achou muito importante que eles comentaram é que a Europa parecia estar caminhando para uma recessão econômica. Pode passar, Carlos. Valeu. Exatamente. E aí, falando um pouco sobre o levantamento dos dados, uma vez que a gente agora entende qual é o contexto da empresa e a gente sabe, né, tipo, no que ela está inserida, como é que vai ser os próximos passos dela, o que ela pensa, o que ela deseja, né? A gente começou a analisar o texto pensando, beleza, quais são os dados que a gente vai precisar analisar e que a gente vai levar em conta, até porque, por ser um trabalho, né, um texto bem comprido assim, a gente tinha muitas informações e a gente precisava focar em alguma delas, né? Então, a gente já logo de cara, a gente teve alguns desafios. Primeiro que, como eu comentei, né, a gente tinha muitas variáveis envolvidas, então a gente precisava entender realmente quais eram as mais críticas para a gente analisar. A gente também enxergou essas variáveis sendo tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, as quantitativas são aquelas que realmente influenciam diretamente no custo e na receita da empresa. Então, por exemplo, o salário que você paga aos funcionários, energia elétrica, o investimento que você faz para comprar uma nova máquina, seja ela a mais moderna, né, automática, ou então a atual, que é semi-automática, e também qualitativas, né? Então, isso está mais relacionado à cultura e os objetivos da própria empresa. Então, por exemplo, como o próprio Dennis comentou, a empresa ela prezava muito pela questão de qualidade. Então, poxa, a gente fazer um processo que vai diminuir a qualidade do produto da empresa, isso vai contra o que a empresa desejava, né? Então, assim, existem diversos outros pontos que a gente também precisa levar em conta, não necessariamente fazendo a conta em si, né, o número, mas a gente pensando mais nos resultados. E aí, assim, dessa forma, a primeira coisa que a gente fez foi, beleza, enxergamos essas variáveis, vamos começar a enxergar quais são os cenários que a gente tem para a gente conseguir, elencar essas variáveis, né? Então, a gente montou uma árvore de decisões que a empresa precisaria fazer e que, no final das contas, o resultado dessa árvore de decisões vão ser os projetos que a gente tem que analisar, né? Se vale a pena ou não. Então, a gente começa de tudo com a nossa empresa, que é a Vesúvio. E a primeira opção que a Vesúvio pode fazer é trocar as máquinas agora, né? No texto ele diz que a Vesúvio ela pode trocar a máquina agora e aí eles também tinham uma oportunidade de vender as máquinas atuais por um certo valor. Então, bom, vendendo a máquina agora a gente tem essa opção de vender agora, vou ganhar um dinheiro com isso, e aí eu posso tomar uma nova decisão. Beleza, vendi. Mas o que eu compro? Eu compro a mesma máquina, eu compro a máquina mais moderna. O que acontece? Então, a partir do momento que a gente decide trocar agora a máquina, a gente tem que decidir para o que trocar essa máquina, né? Então, a gente pode não trocar para a máquina automática, que é essa primeira opção, ou seja, a gente troca a máquina, mas mantém o mesmo modelo semiautomático.
A gente troca e conta com a demissão dos trabalhadores que a gente tem hoje, assim como o Denis ele também tinha comentado, né? Existe um risco grande dos 24 trabalhadores que a gente tinha hoje atuando nessas máquinas, eles não serem, poder ter a demissão deles, né, de acordo com o sindicato. Então, a gente pode trocar as máquinas por uma automática e conseguirmos fazer a demissão desses funcionários, ou então a gente pode trocar para a máquina automática, mas sem ter a demissão desses funcionários, né? Então, considerando que a gente pode trocar agora essas máquinas que a gente tem essas 3 situações. No entanto, a gente também pode trocar só daqui a 3 anos. Mas de onde a gente tirou esses 3 anos? No texto, ele fala que as máquinas elas já custaram em torno de 220 milhões de liras pela depreciação delas. E que ele tinha uma média de 80 milhões de liras de depreciação por ano. Então, fazendo uma conta rápida, aí a gente consegue perceber que as máquinas atuais, elas já estão ali, provavelmente, né, indo para o 3º ano completado delas de funcionamento. Então, como o texto também fala que essas máquinas elas precisariam ser trocadas depois de 6 anos de funcionamento, dá para a gente perceber que, bom, faltam mais 3 anos para elas conseguirem funcionar até que eu seja obrigado a trocar. Então, eu posso resolver só trocar daqui a 3 anos. Posso falar, bom, não quero trocar agora, vou esperar essas máquinas que eu tenho dar defeito, né, parar de funcionar e eu ter que trocar necessariamente elas. Qual é a diferença entre esses 2 casos? Trocando agora, a gente tem a oportunidade de vender as máquinas atuais. E trocando só daqui a 3 anos, a gente não tem a oportunidade de vender essas máquinas atuais, porque elas já vão estar totalmente depreciadas. E, bom, as opções a partir disso são as mesmas. Eu posso trocar para a mesma máquina que eu tenho, né? Ou seja, eu posso não trocar para a máquina automática daqui a 3 anos, eu posso trocar para a máquina automática daqui a 3 anos, contando com a demissão dos trabalhadores que eu tinha, ou então eu posso também trocar para a máquina automática sem a demissão dos trabalhadores que a gente tinha. Então, assim ficou a nossa árvore de decisões e, assim, essas 6 opções que a gente tem aqui, as 3 para agora e as 3 para daqui a 3 anos, na verdade, são os projetos que a gente quer analisar. E esses projetos, eles são excludentes, né? Eu não posso optar por não trocar para uma máquina automática e trocar para uma máquina automática. Tipo, não faz sentido, né? Então, a gente tem 6 opções aqui de, bom, no caso de um investimento, né, de um projeto, que a gente precisa decidir qual que realmente mais vale a pena. A partir desses quadros, a gente consegue agora elencar quais são os dados que a gente tem. Então, a gente começou elencando os nossos dados quantitativos, que é o que realmente a gente vai levar em consideração para fazer a conta ali do VPL. Então, a gente levou em conta a taxa de retorno de capital, o investimento para você comprar outras máquinas, seja essa máquina automática ou seja essa máquina semi-automática, a possibilidade de você vender as máquinas atuais, né? Então, de alguém comprar essas mesmas máquinas atuais por um certo valor, o custo anual que a gente vai ter, tanto de depreciação das máquinas quanto de manutenção, o custo anual de energia elétrica que elas utilizam e dos salários que são referentes ao uso dessa máquina. Então, esses salários não só são os salários do próprio operador da máquina, como também da equipe de manutenção necessária. E, além disso, também um possível ganho com reduções de custos no quadro de funcionários, que ele diz no texto que você, por exemplo, trocando a máquina para automática, você consegue ajudar num outro processo da empresa, que também você teria algum ganho com isso, né? Então, a gente resolveu levar em conta essas 6 variáveis quantitativas para a gente fazer a nossa análise. Mas, como a gente já tinha comentado muito bem antes, né, a gente não pode levar só em conta a parte quantitativa, a gente também tem que levar a parte qualitativa. Então, quando a gente tiver o nosso resultado, a gente vai analisar principalmente esses fatores aqui. O primeiro é que o corpo diretor ele já havia vetado a troca das máquinas em 1990. Então, essa decisão de troco a máquina para uma mais automática, não troco, isso já tinha sido vetado antes. A empresa ela preza muito pela qualidade dos produtos, então a gente vai sempre procurar por uma solução que vai aumentar a qualidade do produto final. Você já teve reclamações de ergonomia do trabalho, então, como o Denis muito bem já comentou, as máquinas que você tem hoje, né, elas exigiam que os trabalhadores ficassem levantando muito peso, o que acarretou diversos problemas, assim como já foi comentado também no texto. A gente também vai ter uma questão de liberar o espaço no chão de fábrica com as novas máquinas, dado que você vai estar trocando 6 máquinas atuais por uma mais moderna, então você libera espaço. Além disso, as máquinas que você pode trocar, né? As máquinas automáticas, elas são mais produtivas do que as antigas. E uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração é que as máquinas antigas estavam trabalhando com 90% da capacidade e o mercado europeu está numa possível recessão. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente não estava operando com a máxima capacidade possível e que talvez a gente vai começar a operar com menos ainda, né?
Mas, bom, a partir disso a gente pegou todos esses nossos dados que a gente tinha ali, esses dados quantitativos, e a gente colocou em números, né? Então, para o lado esquerdo aqui, a gente tem todas aquelas variáveis quantitativas, trocando agora a nossa máquina, então trocando para uma máquina semiautomática, trocando para uma máquina automática, contando com a demissão dos funcionários, e trocando para automática sem a demissão, e para o lado direito o mesmo cenário, sendo que trocando daqui a 3 anos, né? Então a gente tem o investimento, depreciação, manutenção, energia elétrica. E um único ponto aqui que eu gostaria de frisar é que se a gente trocar daqui a 3 anos, isso significa que os nossos 3 primeiros anos a gente vai estar atuando como a gente já está hoje, a gente não vai mudar nada. Então a gente dividiu essa análise com os custos que a gente vai ter nos 3 primeiros anos e depois nos próximos 24 anos. O porquê que seria 24 anos, né? Porque assim como o professor ele explicou também na matéria, como a gente está analisando 2 situações e que elas têm tempos diferentes, né? Eles têm períodos, um total de períodos diferentes, a gente tem que tirar ali o período em comum delas, né? Que isso fechava em 24 anos, mas contando que a gente tem esses 3 anos iniciais, então vai dar um total de 27 anos, que vão ser os nossos 27 períodos, né? Eu acho legal... Perdão, pode voltar rapidinho. Acho só legal comentar... Peraí. É só legal comentar aqui que quando a gente não tem demissão, os 24 trabalhadores podem ser promovidos, não é melhor. Eles podem ser remanejados a virar... como é que é o nome? Porteiro, né? Isso, exatamente. Se a Diminuiria gente... o salário deles. Exato. Mas era a opção para não demitir, né? Exatamente. É isso que está bem pontuado aqui no final. Mas, bom, com isso a gente montou a nossa tabela. Eu não vou passar muito tempo aqui pela tabela, tá, gente? Porque são muitos números e tal. Eu só gostaria de frisar uma coisa que a gente não está considerando aqui nessa tabela, os ganhos da empresa, né? E o motivo disso é, como a gente já comentou antes, no texto ele está considerando que você tem uma receita em 1992 de 230 bilhões de liras, sendo que os seus gastos aqui eles estão em torno de 1 bilhão de lira, 2 bilhões de liras. Então, sem querer passei. Então, a gente, na verdade, não estava conseguindo enxergar muito ganho para a gente analisar com esses ganhos, dado que... com esses ganhos, né? Dado que a receita da empresa é muito superior ao custo e no próximo ano você já teria recuperado tudo que você precisava, né? Então, para a gente conseguir fazer uma análise mais completa, realmente ali utilizando os dados do VPL, a gente resolveu fazer esses dados só considerando os custos e aí a lógica acaba que fica invertida, né? Se o VPL a gente queria, quanto maior o VPL, quando a gente faz ele considerando os valores negativos, a gente quer que ele seja ali o mais próximo de zero possível, né? Então, aquele mais próximo de zero quer dizer que vai ser o melhor no nosso investimento. Mas eu só marquei aqui de amarelo para a gente poder ver, que é quando a gente vai ter a troca das máquinas, né? Então, a cada 6 anos aqui a gente tem a troca da máquina semiautomática, aqui a cada 8 anos, né? E assim vai. Então, e aqui ele só começa daqui a 3 anos, né? Porque, como eu falei, essas situações aqui de depois é só daqui a 3 anos. Então... E claramente a gente também considerou o primeiro período já com ganhos, porque a fábrica ela não parou de trabalhar, né? A fábrica ela continua trabalhando o tempo inteiro. A partir daqueles resultados, a gente consegue fazer, então, finalmente, nossa análise de dados, né? Então, acabei já dando um pouco de spoiler antes, né? A gente fez essa análise de dados por meio do VPL, e a gente levou em consideração a taxa de retorno de 12%, né? No texto, ele até comenta que essa taxa de retorno ela não é revista, se eu não me engano, desde 1984 ou 1994, mas a gente resolveu levar em consideração esses 12%, porque uma vez que ele está influenciando em todos os projetos, todos serão influenciados da mesma maneira, né? E, novamente, como eu também falei, que a receita da empresa de 230 bilhões de liras, a gente resolveu desconsiderar essa receita e considerar apenas os custos, né? E o nosso resultado esperado, novamente, nossa, eu dei muito spoiler, a gente vai esperar VPLs negativos e aquele mais próximo de zero é realmente o que vai ser o melhor investimento. Então, sem mais delongas, a gente tem o nosso VPL aqui embaixo e assim como a gente esperava, todos os resultados eram negativos e a gente está buscando aquele que seja mais próximo de zero. No caso, mais próximo de zero, ele está nessas posições. Então, a melhor situação que a gente tem é a gente trocar o nosso modelo atual, que é semiautomático, para o modelo automático agora. Então, a gente vende o que a gente tem hoje, compra o automático e considera a demissão dos trabalhadores. Caso a gente não possa fazer a demissão dos trabalhadores, de acordo com o sindicato, né, a gente ainda assim opta pela opção da gente fazer a troca da máquina, porém daqui a 3 anos apenas. Então, daqui a 3 anos a gente faz a troca da máquina e mantém os trabalhadores na posição de porteiro, né? Que nem tinha sido comentado no texto. Então, a melhor opção a gente trocar agora é contando com a demissão
Desculpa, na verdade contando também com a demissão daqui a 3 anos, né? A terceira melhor opção é a gente não demitir mais trocar agora, a quarta é daqui a 3 anos, e bom, assim vai, né? Dá para vocês verem aqui embaixo a ordem. E é interessante isso porque acaba que fazendo essa troca a gente vai de acordo com algumas variáveis qualitativas que a gente tinha, mas em algumas outras informações ele não vai de acordo, mas a gente acredita que mesmo assim ainda valeria a pena, uma vez que a nossa receita ela é absurdamente maior do que os nossos custos, então mesmo que... Bom, para explicar um pouco melhor, né? A única coisa que vai de encontro aos nossos resultados de trocar agora é que o mercado europeu ele estaria em recessão, né? Então, o mercado europeu entrando em recessão, pode ser que a gente diminua nossas vendas. Mas como as nossas vendas eram muito grandes, talvez ainda assim valesse a pena a gente manter essa troca da máquina agora, né? Ou daqui a 3 anos. Mas a solução final seria que sim, vale a pena a gente trocar a máquina para a máquina automática, seja com demissão, ou se não puder, a gente faz então sem a demissão no formato e na ordem que está listada aqui embaixo também, né? Dani, se você quiser concluir o trabalho, até para a gente também não... A gente já passou um bocado do tempo permitido. Ok. Aí, por fim, a gente viu que o VPL é muito útil, assim, principalmente para quando a gente está analisando esses investimentos, assim, que são mutuamente excludentes, como o Lucas falou. Nesse caso, a gente pôde ver ali que isso acontece bastante, né? Cenários possíveis, aí você tem que considerar ele como se fosse um investimento cada, e se você opta por um, ou se acontece um de fato, assim, você querendo ou não, né? Os outros não podem mais acontecer. Isso foi até uma coisa legal, assim, que eu senti quando eu estava fazendo o case, que eu estava pensando, assim, nesses mutuamente excludentes, assim, mas estava meio essa ideia não tinha me pegado ainda. Só que aí quando foi apresentado dessa forma, assim, em um case, eu vi o quanto isso pode ser usado mesmo. Aí a gente veio ali por meio do VPL, quais investimentos, né? Quais custos, na verdade, a gente levava em conta em cada cenário. E essa análise meio que inversa, vamos dizer assim, né? De VPL, só vendo pelos custos, só olhando coisas negativas. Assim, tipo, foi um case muito irado mesmo. Exatamente. No final, assim, como eu tinha dito no início, né, a gente gostaria de agradecer o professor, principalmente, né, pela oportunidade da gente conseguir fazer esse case. Definitivamente a gente enxerga que existem outros fatores que podem ser analisados e principalmente valores que ele dá na introdução do case também, que ele comenta sobre a taxa de retorno esperado pela empresa, ou coisas que elas não mudam ao longo do tempo, que não mudaram ao longo do tempo, na verdade, mas considerando a análise que a gente fez, a gente acredita que o resultado ele tenha sido bem positivo e a gente usufruiu bastante assim dessa oportunidade de aplicar o cálculo da VPL, principalmente com dados mais reais, né? Então, bom, esse foi a nossa apresentação, esse foi o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas perguntas, a gente está disponível aqui agora para esclarecer todas as dúvidas. Isso aí. Cara, muito legal o que vocês fizeram. Bacana, gostei. Vamos lá. Pessoal, alguma pergunta aí para o grupo? Não? Bom, se tiverem também podem perguntar depois no privado, qualquer coisa. Zero problemas também. Isso, show de bola. Vamos lá, grupo da Lohana. Vamos lá. Professor, estou aqui. Manda ver. Tá. Vou apresentar aqui então. Deixa eu só confirmar aqui o seu grupo. Guilherme, Lohana, Marcela, Michel, Thiago e Yasmin, certo? Exatamente. Show. Vocês estão vendo aí? Sim.
Tá. Bom, então vou começar aqui. Nosso grupo é esse: Guilherme, Lohana, Marcela, Michel, Thiago Ferreira e a Yasmin. Eu vou pular um pouco essa parte de histórico, que já foi falado aqui também. Eu acho que vai demorar um pouco se falar disso. Eu vou pular direto para o case, tá, professor? Beleza. Tá. Então, esse estudo de caso, a gente basicamente ficou entre duas decisões, né? Que é a decisão do cenário 1 de manter as 6 máquinas antigas e o cenário 2 de comprar uma nova máquina. Então, a gente fez um estudo baseado nesses dois cenários e a gente fez uma análise de fluxo de caixa para decidir qual é o melhor caminho que a empresa deve tomar. A metodologia que a gente usou, então, acabei de falar, foi o fluxo de caixa, e a gente usou o fluxo de caixa como uma diferença entre os gastos, né, do cenário 1 e 2, como se fosse a dívida, né? Sim. Então, a partir desse fluxo de caixa, a gente pode, né, conseguir alguns dados, como o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback, que esses dados são melhores para efeitos de comparação, né, entre os dois cenários. Então, o primeiro passo que a gente fez foi calcular o WOC, né, que é o custo médio ponderado de capital. E aqui a gente tem todos os dados ele deu para a gente. Porque esses dados seriam bem difíceis de conseguir, né, se a gente fosse fazer uma avaliação do mercado, né? Então, que bom que ele deu tudo isso para a gente, que ficou mais fácil. Com isso, a gente achou que o WOC deu esse valor aqui, 19,63%. Bom, então o cenário 1, eu falei que era manter as máquinas antigas. O fluxo de caixa, a gente fez, que é a depreciação mais a manutenção, mais a energia, mais a mão de obra. E isso tudo a gente corrigiu com a inflação, que ele falou que era 1%, que era 10%, desculpa, por ano. Então, esse aqui é os valores que a gente encontrou para cada ano. O cenário 1, mantendo as máquinas antigas. Esses dados aqui, todos eles deu para a gente. E com isso a gente calculou o VPL, o valor presente líquido, e o custo anual. O custo anual desse cenário 1, né? Com esses dados a gente vai calcular, a gente vai comparar com o cenário 2 para ver qual é a melhor opção no sentido mais quantitativo, né? Bom, esse aqui é o cenário 2. Fluxo de caixa parecido, ele tem a manutenção, ele tem a energia, tem a mão de obra, mas aqui a gente vai ter uma economia, né? Porque a máquina é mais... Ela tem uma economia de mão de obra e ela tem uma economia de produtividade também. Então, daqui a gente acha que o VPL é esse. E o custo anual, ele é menor também do que no cenário 1. Bom, para o cenário 2, a gente também fez um payback, que é basicamente o fluxo de caixa do cenário 2, com a troca das máquinas,
subtraindo pelo fluxo de caixa do cenário 1, que seria a manutenção das máquinas antigas. Com isso, a gente viu aqui que do ano 1 para o ano 2, basicamente eles se pagam, né? A gente tem um fluxo de caixa negativo aqui no ano 1 e no ano 2 ele já recupera esse dinheiro. E para a gente saber exatamente o valor, o tempo, a gente faz uma interpolação aqui nesse ano 1 e 2 e a gente descobre que o payback é mais ou menos ali quase no ano 2 já, 1,9. Bom, como análise final, a gente fez um comparativo aqui entre cenário 1 e 2. A gente destacou aqui na primeira linha, despesa acumulada ao final da vida útil dos aparelhos, das máquinas. Então, a gente viu que o cenário 1 ele vai ter uma despesa acumulada de 5 bilhões, quase 6 bilhões, sendo que no cenário 2, com a troca da máquina pela nova, ele vai ter esse cenário aqui bem mais favorável, de 3 bilhões da dívida, né? E o VPL é a mesma coisa, faltou o sinal de dinheiro aqui, mas o VPL melhorou com o cenário 2, o valor presente líquido diminuiu, isso é bom. E o custo anual equivalente também, o custo do cenário 2 vai ser menor anualmente do que no cenário 1 com as máquinas antigas. Essa é uma análise quantitativa, né? Mas como o outro grupo falou também, é preciso ver qualitativamente, porque no case ele explica que a Europa vai entrar em recessão e eles têm umas dúvidas quanto a isso. Então, a gente fez uma análise qualitativa aqui, que está escrito errado, qualitativa, e isso tudo são pontos a ser discutido com a CEO, né? A gente apresenta os dados e, na verdade, é ela que vai decidir, né? Então, a gente fez uma análise qualitativa aqui também, dizendo que o aumento na capacidade produtiva da máquina não é útil no momento, porque eles estão operando agora, né, com 90% das máquinas, como explicado no case, e não tem previsão de aumentar essa produção. Então, para eles, o aumento na capacidade produtiva não é útil no momento, mas é um ponto a se levar em consideração. A crise econômica atual, a recessão que a Europa está entrando, a empresa tem um beta de maior que 1, então isso representa uma maior sensibilidade a risco, né? E também tem uma economia de espaço que as máquinas novas vão acarretar na planta da empresa, que no momento eles também não têm nenhuma vantagem. Eles não têm vantagem nisso no momento. E é isso. Maravilha. Acabou. Perfeito. Bem resumido. Então vamos fazer assim. Aí já vou passar então para o outro grupo. Valeu, viu? Nada, professor. Alguém tem alguma pergunta? Isso. Não, né? Então, fechou, professor. Fechou? Então, beleza. Grupo do Everton, vamos lá. Oi, professor. Opa, beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Show. Então agora a bola tá contigo. Peraí que eu vou pegar a apresentação. Eu tô pelo celular, professor. Deixa eu só ver aqui para pedir pro o João apresentar, fazendo um favor. Ô, professor, só um minuto, já tô botando aqui também. Beleza.
Professor, eu vou... Peraí, só um minutinho. Já deve estar vendo já, né? Já. Já. Tá. Professor, só vou comentar uma coisa que eu devo alternar com o Excel que a gente estava fazendo, porque muita parte de resultados estão ali, a gente acho que não botou na apresentação, a gente, honestamente, não sabia que tinha que apresentar um PPT, mas aí eu vou alternar, mas o resultado tá... Enfim, eu vou apresentar tudo, tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. Então, galera, bom dia primeiramente. Como para realmente não ficar muito repetitivo o que os outros grupos já falaram, eu vou partir logo para o nosso caso, que foram as premissas que a gente usou para realmente resolver o case, né? Tá. Então, qual a ideia inicial? A ideia inicial, realmente, dado a questão que a empresa hoje, a Vesúvio, ela tinha que decidir se ela valeria a pena trocar para máquinas, a Bond ou Matic, né, que é essa máquina automática, ou continuar se mantendo com a máquina semiautomática que ele já tem desde então. Então, para isso, a gente escolheu 3 pontos assim bases que fundamentaram a nossa análise. Primeiro foi a questão do tempo de análise, o tempo de análise escolhido. Como ele diz no texto, a máquina semiautomática ela tem um tempo de vida útil de 6 anos Uhum. e a máquina automática tem de 8. Só que, e como ele já possui a máquina semiautomática, e ele dá que o valor atual hoje de venda é de 250 milhões, né? Então, o que a gente pode esperar aqui, dada a depreciação que ele fala ao longo do texto, a gente estima que ela tem um tempo de vida útil de 3 anos. Então, a nossa análise já começa por aí que, caso ele escolha optar pela semiautomática, ele não vai vender logo de cara, porque ele já tem a máquina, então não faria sentido na nossa análise trocar. Mas caso ele opte pela automática, aí tudo bem, ele vai vender a semiautomática atualmente para trocar pela automática logo de cara. Então é isso aqui que eu botei resumidamente. E se a gente fizer, digamos, o MMC considerado para deixar todas elas com o mesmo tempo de análise, a gente vai chegar no tempo total de investimento de 16 anos. Então, tudo bem. Esse é o ponto número 1 da nossa análise. Em segundo, a gente fez uma abordagem similar à questão da taxa de desconto que foi usada. Ele forneceu realmente no texto que a taxa de retorno era já de 12%, e há muito tempo não foi revisada. Então, a gente optou por usar o cálculo do WACC, né, do WACC, que vai levar em conta tanto o custo de equity da empresa, ou seja, o custo realmente do patrimônio que ela tem, mais o custo de dívida que ela obtém no mercado. Então, realmente usando todos aqueles dados, eu vou depois mostrar exatamente os valores, a gente chegou no WACC de 17,5%, porque no custo de equity que a gente tem que levar em conta tanto aquele fator de beta, taxa de livre de risco e tudo mais. Então, usando os dados do problema, a gente vai chegar num valor e a gente também vai fazer uma análise de sensibilidade variando esse WACC para ver, digamos, finalmente o quanto em outros cenários, né, quanto seria o custo de crédito da empresa para obter crédito no mercado. Por último, mas que é uma análise importante, que realmente a gente faz uma análise de sensibilidade nesse ponto, que muda consideravelmente os resultados, é a questão da demissão ou não dos funcionários. Ele cita logo assim no final do texto que tem em conversa com o sindicato tem a possibilidade que todos os funcionários que estavam ali atuando nas máquinas semiautomáticas, talvez eles não fossem todos demitidos, então, ou uma parte seria realocada para o cargo de porteiro, não. Então, a gente realmente faz um cenário em que, desde todos são demitidos até em que todos são realocados, e isso vai claramente impactar o resultado final da análise dos fluxos, né, claramente. Opa, perdão. Aqui
já está chegando às conclusões, então eu vou alternar aqui para o Excel. Perdão, só um minuto para mostrar. Então, perdão. Então, aqui só realmente são os dados que a gente chegou, realmente do custo de capital que a gente teve, o investimento inicial considerado, tudo que eu já tinha citado ali, né? Então, a questão de quanto custo ele vai ter com os funcionários e tudo mais, parte de custo de energia elétrica, custo de manutenção. E, resumidamente, a gente chega num MOC de 17.000%, né, considerando os dados que ele tem no problema. Então, a gente usa isso para fazer o desconto aqui do fluxo de caixa. Então, se a gente percebe, realmente, como nos outros grupos, tem alguns anos aqui, como, por exemplo, o ano 4, ano 11, para a máquina semiautomática, que tem um gasto que é realmente de reposição de máquinas. E no caso da máquina automática, isso é no ano 1 e no ano 9. A única diferença aqui do ano 1 para o ano 9 é que realmente no primeiro ano a gente tem esse crédito de 250 milhões que vem da venda, né, da máquina automática, e a gente não vai ter isso no ano 9. Então, por isso que tem essa diferença aqui de custo capital. E aqui é a questão realmente da análise de sensibilidade que eu disse por a quantidade de funcionários que são realocados. Então, ou seja, no caso em que nenhum funcionário, quantidade de funcionários é realocado, isso daqui é o custo que a gente tem. É o retorno que a gente tem ali, então, quer dizer, desculpa, o VPL que a gente vai ter para a máquina automática, e esse aqui é o VPL correspondente para a máquina semiautomática. Então, isso aqui é só para mostrar, eu botei em verde, vermelho, para o cenário em que é vantajoso, talvez, continuar com a máquina semiautomática, em contrapartida, ou optar pelo automático, né? Então, na maioria dos cenários aqui, realmente, quando a gente tem essa transição de 12 funcionários realocados para 18 funcionários realocados, ou seja, eu estou conseguindo realocar 18, demitindo só 6, se torna mais caro manter com a máquina automática. Então, isso é uma das conclusões que a gente chega, que realmente fazendo isso é um fator, assim, que, ao nosso ver, é extremamente relevante, porque, claro, que se a gente botar só em conta os custos que tem de energia, o custo realmente por profissional é menor, mas é extremamente relevante isso, porque, claro, a gente está trabalhando num ambiente social, num ambiente com funcionários que isso acaba impactando muito o resultado final dos fluxos de caixa. Então, só retornando aqui, eu vou, basicamente, essa conclusão, que, como eu disse, realmente os custos de mão de obra são bem mais baixos na nova máquina, mas é claro que isso a gente considera um cenário que a gente demita todos os funcionários, todos os 24 funcionários que estavam alocados na máquina semiautomática, e caso isso não se concretize, pode ser que seja vantajoso continuar com o cenário atual. Então, e eu também fiz as variações ali do WOC, mas não teve tanta mudança, assim, né? Aumentando o custo de capital dele, não teve tanta, como a gente pode perceber, não alterou muitos resultados. Então, é isso para a sua apresentação. Desculpa pela, realmente, a formatação não estava longe da melhor possível, mas acho que o importante realmente foi passar a questão do conteúdo. Não, com certeza. Até em relação à primeira apresentação que vocês fizeram, foi melhor. Não, sem dúvida, mas... Não, essa aí foi melhor, mas realmente eu acho que a gente estava não tão preparado para a questão da apresentação. A gente pensou que era só entregar mais. Acho que o importante foi realmente o resultado do case, assim, acho que ao nosso ver foi resolvido, né, assim, levando conta das premissas do texto e um pouco lógica de subjetividade. E acho que é até legal falar que, assim, claro que tem muitos fatores aí que poderiam enriquecer, como considerar custo de inflação tanto do aumento de salários, gasto de energia, que eu acho que ele cita no texto. Então, acho que tem N fatores ali que podem enriquecer mais ainda a análise. Mas aí, claro, vai da abordagem que a gente quer dar ao trabalho. Beleza. Então vamos lá. Grupo da Tayana. Leandro Malinowski, Leandro Sepúlveda, Tayana, Igor,
Davi e Ana Vitória. Oi, professor, vou apresentar aqui. Eu não sei se eles estão aí também não, mas vou apresentar aqui. Tá todo mundo vendo? Tô. Beleza. Então, a introdução, é, eu não vou me alongar, porque o pessoal já falou bem pra caramba, já explicou o case. E a gente, no case, a gente até analisou os outros cenários, mas na apresentação que a gente colocou lá, a gente já botou o cenário que a gente achava o ideal. Eu não coloquei todos nessa apresentação que ficou mais curta. Então aqui tem o estudo de caso, né? Aí a breve introdução fala das informações sobre a empresa, né? E continuando. E aí as questões de rentabilidade, então aqui de 12% também, que não é revista há um tempo, é um ROI, né? Que o cara sempre esperou ter esse ROI, enfim, coisas que já foram comentadas. E aí, a composição de capital, que é uma parte individual, uma parte em equity, o custo da máquina, né, de moldagem semiautomática. E aí, aqui eu começo a dar um pouco mais de ênfase, porque aqui são os custos do que ela tem hoje, né? E o operacional, quanto custa para você ter essas máquinas funcionando. Aqui o custo da aquisição das novas máquinas automáticas, e aqui o quanto custaria esse operacional dessas novas máquinas. E a gente foi lá, colocou no Excel, para ver se valia a pena ou não. O resultado, já dando spoiler, não vou mostrar aqui a fazer, a gente acredita que vale a pena, analisando primeiro o resultado bruto, porque a gente pegou todos esses custos de energia, aonde está verdinho aqui ela economizaria, aonde está vermelho que seria um prejuízo. Tipo, a máquina nova ela consome um pouco mais de energia, só que ela ganha tanto em um custo menor de manutenção quanto um custo menor, né, nos operadores. E aí entra naquele caso, tá, mas eu não posso demitir todo mundo porque eu vou ter problema no sindicato e tal. E aí a gente simulou o cenário, como está escrito aqui, se iriam permitir as demissões e tal. E como foi falado no case, que poderiam ser realocados, né, e o salário é um pouco menor, então a gente colocou esse custo como novos trabalhadores, no caso, comprasse essa nova máquina, né? Então eu coloquei 24 trabalhadores, ganhando 6 mil liras por hora, mais os dois operadores que estariam capacitados, ganhando 20 mil liras por hora na máquina automática, né? E aí a gente teria esse cenário aqui, que o custo com o trabalhador, mesmo somado com esses novas aquisições, assim, essa realocação dos trabalhadores, teria ainda uma economia de 322 milhões, né? Continuaria o custo de energia, manutenção continuaria a mesma coisa, né? Essa economia, e no final disso a gente teria a economia de 325 milhões. E aqui a gente não levou em consideração, tá lá no Excel, mas ia ficar grande aqui, ficou meio deformado, então a gente até cortou, eu tenho um cortezinho aqui, em relação a gente, no caso, venderia a máquina, então também teria mais 200 e tantos milhões no primeiro ano, e essa economia de 325, ela perpetuaria por alguns anos. Levando em consideração que a Europa estaria entrando nas notícias de recessão, o que fala é o seguinte: provavelmente nos anos seguintes, o mercado ficaria mais competitivo e, nesse caso de recessão, era melhor trocar agora, porque eles conseguiriam, mesmo reduzindo a produção, se desse uma expansão, eles ficariam mais competitivos, porque a produção de uma peça é mais barata na máquina nova do que na atual. Então eles têm um custo de produção menor, e se eles tivessem que alargar a escala deles, eles conseguem produzir 30% a mais, em comparação às outras funcionando 90%. Então, se fosse 100, seria 27% a mais, né, do que a produção que eles já tinham, caso o mercado voltasse a se aquecer. Então a nossa consideração foi que trocar essa máquina hoje para ainda conseguir esse valor
de 250 milhões, 225 agora, não me perdi, e teria essa economia ao longo dos anos posteriores. O que teria um payback, consideraria num próprio ano, já com a receita seria equivalente. E foi isso. Perfeito. Show. Bem resumido. Isso, é porque, então, a gente achou que era só uma. Travou. A gente achou que era só, acho, para entregar. Hoje só ia comentar o resultado e tal. Eu não sabia que ia ser toda essa apresentação. Não, tranquilo, tranquilo. Mas bom que vocês deram um jeito aí. Foi legal. Obrigado. Beleza, gente. Então, deixa eu pegar aqui, só confirmar então aqui os grupos. Então, o grupo é os dois Leandros, Tayana, Igor, Davi e Ana, certo? Tem mais alguém? Não, né? Beleza. Então, olha só, para a semana que vem, galera, eu ainda não confirmei o pessoal da Elo, então vou fazer o seguinte, faltou 2 apresentações nossas, na realidade uma, que seria características de títulos públicos brasileiros, Eurobonds e Samurai Bonds, ADRs e debentures. Aí eu sei que estava para a semana 8, mas vamos fazer uma apresentação na segunda-feira, tá? Acho que vai ser legal, vai dar um fechamento bacana ali. Pode ser? Pode ser, sim. Aí no caso... a gente termina 2 vezes ali, né? Cada grupo vai apresentar, então, 2 vezes. E aí quarta teria mais alguma coisa ou não? Aí o quarto só estou esperando o pessoal da Elo, né? Mas tá. como eles estão enrolados ali em função ali de entregas, né? Aí eu tô vendo alternativas, tá? Tranquilo, professor. Então, só para confirmar, na segunda-feira seria essa apresentação ali dos Eurobonds, né, e tal. E aí, na quarta seria essa possibilidade da Elo, né? Do fechamento com a Elo, exatamente. Tá bom, perfeito, professor. Entendi. Perfeito também. Beleza, então. Galera, valeu, muito obrigado. E a gente, então, volta a se falar ali na segunda-feira. Professor? Falou, professor. Obrigado. Oi. Só uma coisa. Com relação àquele desafio que a gente tinha passado para os alunos, né, com relação ao Power BI, né? Você quer tentar conversar talvez na sexta-feira ou na segunda-feira para a gente ver como é que fica? Que eu já dei uma olhada aqui nos trabalhos. Show, Lucas. Vamos conversar então na segunda-feira, aí logo depois da aula, pode ser? Perfeito, pode ser sim, professor. Pode? Então, maravilha. Fechou. Aí a gente já computa ali os resultados ali, tanto de EcoEng quanto de StatApplique, né? Show de bola, exatamente. Perfeito. Maravilha, meu amigo. Professor, eu ia perguntar uma coisa. As notas, a previsão, alguma coisa assim? Não, a ansiedade vai ter que aumentar agora. Mas gente, tá tranquilo, assim, quem fez as apresentações, entregou as resenhas, fez a lista, já está praticamente aprovado. Agora, quem não fez ali, deixou de fazer muita coisa, e fica ali naquela expectativa. Mas está bem tranquilo, assim, está bem tranquilo. Eu vou demorar um pouquinho, porque como tem bastante coisa para a gente computar, então é bem possível ali que eu acabe entregando ali mais pro finalzinho do mês ali, tá? Não, tudo bem, beleza, tudo bem. Obrigado, professor. Porque aí já também vai ter ali um feriadinho que vai ajudar a gente, um feriadinho adicional, acho que é 20 de novembro, salvo engano, e aí eu já tento colocar tudo em dia. Mas, galera, fica tranquilo, não tem que se assustar, não. Pode dormir tranquilo. Professor? Professor, aqui quem fala é o Everton, beleza? Oi, Everton. O que acontece, professor? Como eu não esperava que teria essa apresentação,
eu não subi o PowerPoint Slide, no PowerPoint, sim. Não, era no para negócio. subir mesmo, não precisava ser o PowerPoint. Poderia ser o arquivo Word, o que vocês fizeram, ou Excel. O Excel. Então, E o, tá feito. e o segundo ponto é o seguinte, por descuido meu, o Excel tá todo certinho, não tem, tá entregue no prazo e tudo mais, tanto o Excel, tanto do case quanto do exercício. Uhum. Só que eu não coloquei nome dentro do Excel. Eita. O senhor poderia anotar os nomes do grupo que estava até na apresentação? Ou eu posso subir de novo? Os grupos eu já anotei aqui, ó. Pode falar pra gente que o nome do grupo meio que mudou depois daquela primeira apresentação. Everton, Bruno, Caio, João Pedro, Matheus e Vitor. Não, então mudou, Não. professor. Mudou, professor. Desde aquela... Então vamos lá. Sim. Everton, que é você, e o João Pedro, que apresentou. Isso. Agora, Também, Bruno ainda tá? Não. Então deixa eu pranchá-lo aqui. Caio Souza ainda tá? Não. Pranchado. Matheus. Também não. E Vitor Hugo? Sim, Vitor Hugo, sim. Sim. Então... E adiciona o Vitor Freire. São 4 pessoas agora. Eu, João Pedro, Vitor Hugo e Vitor Freire. Vitor com C ou sem C? Sem C. Vitor Hugo Vitor com normal. C e o Vitor Freire é sem C. Perfeito. Isso. E aí, professor, só para deixar bem claro, todas as apresentações que subimos, tanto a apresentação em resenha, tá com o nome desses participantes, tá? Tudo certinho. Só foi essa última mesmo por descuido no case e no exercício, que tá sem os nomes, beleza? Tranquilo. Tranquilão? Vou pedir ali, vou pedir vou pedir até para quando eu baixar ali tudo, eu já vou ficar de olho que é o Excel sem nome é de vocês. Sim. Beleza. Se o senhor quiser, eles podem postar um documento Word ali só com os nossos nomes. Não sei se você preferir para. Às vezes é bom, cara. Coloca lá de novo outro arquivo falando assim, ó, o Excel aqui sem nome é o nosso grupo. Beleza, eu só me preocupei em fazer isso, professor, porque se eu subir de novo agora, vai aparecer que eu entreguei com atraso. Não tem problema, não? Não tem problema, não. Beleza, então, professor. Obrigadão pela compreensão, tá? Obrigado, professor. Desculpa aí a confusão. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.